Boa noite, minha gente. Tudo bem com vocês? Então tá, vamos lá conversar sobre essa temática importante para a nossa vida, não é? Como que eu faço? Vamos então, nós vamos falar então hoje sobre essa temática da convivência para que a gente dê conta de amar e servir. Ou seja, então, conviver, aprender a conviver é talvez o nosso maior desafio. Quando eu recebi essa temática, eu fiquei pensando, vou falar o quê, né? Mas aí fiquei analisando a importância de conversar sobre isso. Especialmente porque as nossas maiores, ou seja, os nossos maiores desafios, eles ocorrem exatamente na nossa convivência. Ele ocorre exatamente na nossa convivência. Então, conviver significa viver com, né? Viver com o outro, né? Mas veja bem, conviver para que a gente dê conta de amar e de servir, tá? Mas muito interessante, porque a nossa convivência, ela não tem atingido o seu propósito, não tem atingido a sua meta. Nesse momento, a nossa convivência com o outro, ela tem nos feito, isso aqui foi uma reflexão nossa, olha, a nossa convivência, ela tem trazido, na verdade, desprazer, desrespeito, desajustes, discussões, distorções, desentendimento, distanciamento. Olha, se nós vivêssemos sozinhos, é claro que a gente não melhoraria, se vivêssemos sozinhos. Mas é preciso então estar com o outro. Mas estar com o outro tem permitido ou tem tido como consequência tudo isso que a gente falou aqui, né? Especialmente dor, doenças. Mas nós não podemos viver sozinhos, porque a solidão é um risco emocional para a nossa saúde e dificulta também os fatores protetivos emocionais, né? E especialmente vai dificultar os nossos laços emocionais. Então, quando nós falamos de fatores protetivos, são as nossas relações, especialmente afetivas. São os laços que a gente vai criando no trabalho, nos grupos que a gente constrói. Então, viver na solidão, talvez assim, a gente fala, olha, eu vou ficar sozinho, porque está muito difícil conviver com o outro. Mas não tem jeito. Viver na solidão é pior. A gente adoece mais. A sensação de não ter com quem compartilhar os nossos mais íntimos sentimentos, não ter uma relação de intimidade, duplica a possibilidade de contrairmos doença ou de morrermos. Porque se estivermos sozinhos, solitários, primeiro que a gente não vai crescer. Sozinho nós não vamos crescer. Sozinhos nós não vamos descobrir quem somos sozinhos. Mas mais do que isso, sozinhos eu não vou falar
da dor que eu trago. Eu não vou compartilhar com o outro o meu saber. Não vou compartilhar com o outro a minha alegria. E nem terei. Porque o amor é o alimento da alma. O amor é energia. E a nossa alma se alimenta de energia. Então, se estamos sozinhos, se estamos solitários, isso não será possível. Essa permuta de afeto que alimenta a nossa alma. Então, quando nós observamos, nesse momento da nossa humanidade, as doenças se alastrando, especialmente a depressão, a ansiedade, e essas enfermidades nos falam de uma redução do afeto, ou seja, uma redução do amor, uma diminuição das nossas relações. E mas por que esse tema é importante? Nós estamos dizendo da importância de viver com o outro, da convivência. Mas também dizemos aqui do grande desafio, porque nessa nossa convivência a gente tem gerado o que eu coloquei aqui: distanciamento, dor. Então é um desafio, não é? É um desafio. E aí a gente vai falar sobre isso, tá, minha gente? Como superar esse desafio? O que nós deveremos... E aí na prece, a nossa companheira trouxe uma questão importante na prece. Ela dizia que nós possamos compreender, entender. Porque para que a mudança ocorra na nossa vida, nós temos que entender que ela é fundamental. Se a gente não entende que essa mudança é essencial, nós vamos permanecer deixando a vida nos levar. E nós é que temos que levar a vida. Nós é que temos que gerenciar a nossa vida, conduzir a nossa vida. Daí a necessidade de entender esse grande desafio. Sozinhos, a gente não vai evoluir. Só vamos evoluir com o outro. Mas a nossa convivência tem gerado o que a gente colocou aqui. Mas vamos lá. Os nossos relacionamentos, então. Os mais importantes são aqueles que a gente mantém um contato cotidiano. Ou seja, então é aquele que eu diariamente converso com ele. Que diariamente eu estou próximo a ele. Mas é também essa pessoa que muitas vezes eu digo: olha, eu não suporto mais a convivência com essa pessoa. Mas quanto mais significativo for o relacionamento, mais ele é importante para a preservação da nossa saúde. Ou seja, então, esse relacionamento, que em alguns momentos da minha vida eu vou dizer: olha, ele está insuportável. Quantas vezes a gente já disse isso para uma pessoa que convive junto conosco, que está próximo a nós, faz parte do nosso relacionamento mais íntimo, e que a gente diz assim: olha, eu não dou conta mais de estar com essa pessoa, não é? O que acontece que a gente não dá conta mais de conviver com alguém que está junto comigo todos os dias, muito próximo a mim? Vamos lá. Então, minha gente, qual é, na verdade, o objetivo, né, da nossa vida? Estar com o outro. Qual é o propósito de tudo isso, né? Então, a gente está colocando aqui uma questão que chama individuação. Individuação, não é? E essa individuação fala para nós da importância da convivência. O que é individuação? Olha, é o processo em que alguém vai se conhecendo cada vez mais, a fim de ir sendo ele próprio,
E esse processo só é possível mediante a interação do indivíduo com o outro. Sem o outro, não há individuação. Sem o outro, o que sobra é o individualismo. Ou seja, então, é junto com o outro, que eu aprendo a descobrir quem eu sou. É só junto com o outro que isso acontece. Porque quando o outro aponta para mim, quando eu permito que o outro manifeste a sua ideia, manifeste os seus propósitos, os seus objetivos, eu escuto o que ele diz, escuto, sem nenhum julgamento, e penso comigo, isso eu gosto, isso tem a ver comigo, isso bate comigo, mas aquilo outro não bate. Então é esse processo onde eu me identifico com algumas questões que eu percebo, que eu escuto, que eu vejo e que eu vou fazer uma adesão. Ou seja, isso é bom para mim, isso tem a ver comigo, mas isso não. Então é nesse processo de introjeção daquilo que eu gosto e de diferenciação daquilo que não tem nada a ver comigo, é que eu me torno. Eu sou. Quem eu sou? Eu sou. Ou seja, porque assim, eu preciso saber, na verdade, o que eu penso. Porque muitas vezes quando Jesus diz para nós, desperta tu que dormes. Se Jesus nos pede para acordar, com certeza não é no momento que a gente está dormindo. Com certeza. Então, esse despertar que Jesus nos convoca é no dia a dia, quando estamos vigilantes, acordados. E Ele pede para nós, desperta, tu que dormes. Despertar significa eu me conhecer. Eu sou uma individualidade. Deus me criou simples e ignorantes. E por meio das minhas reações, por meio das minhas combinações, diferenciações, eu me torno quem eu sou. Então eu sou único, singular. Eu sou singular, único. Então é quando eu entendo que eu sou singular e único, e o outro também, eu aprendo a respeitá-lo. Olha. Bom, mas aí a gente tem uma coisa interessante. Jesus nos pede para que a gente acorde. Acorde, ou seja, descubra quem é você. Assuma, tome consciência dos seus atos. Tenha responsabilidade por tudo que você fala, por tudo que você pensa. Bom, mas aqui, para o nosso estudo da noite, trazemos uma questão colocada por Jesus. Para o nosso estudo, ela é essencial e fundamental. Jesus dizendo isso: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida. Bom, mas nós estamos vivos. Que vida é essa que Jesus nos fala? Eu vim para que tenham vida. Essa vida em abundância é uma vida de amor. É uma vida onde nós vamos efetivamente amar o outro. Vamos entender esse processo. Então, essa vida que Jesus nos fala é essa ausência de ressentimentos, de remorsos, de culpa, de mágoas. Essa vida saudável, de pensamento positivo, boa alimentação, atividade física regular, sentir-se bem, não é? Mas, essa vida que Jesus nos fala, a gente colocou aqui, completista. Completista, nós vamos escutar essa palavra
E vamos escutar essa, é uma expressão, é uma palavra, mas que significa uma expressão. Lá no departamento de reencarnação, no livro Missionários da Luz, quando André Luiz nos relata a reencarnação de Segismundo, eles estavam então analisando o mapa de como seria o corpo físico, o corpo biológico de algumas pessoas que reencarnariam. E o mentor espiritual explica então para André Luiz que algumas pessoas, raras pessoas, conseguem desenhar o seu corpo, projetar o seu corpo, juntamente com os seus mentores espirituais, e no momento do seu reencarne, no momento que ela passa pela vida, 60, 70 anos, ela desencarna na condição de incompletistas. Ou seja, ela reencarna, portanto, lesando o seu corpo físico, lesando, né, todas as possibilidades que lhe foram definidas no momento da reencarnação. E que raros espíritos desencarnam na condição de completistas, ou seja, aquelas pessoas que receberam um corpo físico, e esse corpo físico com todas as condições para que ela pudesse desenvolver o seu projeto de vida, a sua missão. Essas pessoas, ou quase todos nós, não conseguimos completar o nosso propósito e o nosso objetivo. Muitas lesões no corpo físico. E as pessoas desencarnam, então, trazendo essa dura realidade. Não conseguiram completar, né, a sua proposta. Não conseguiram completar o seu objetivo. Então, o completista, são raros os espíritos que conseguem efetivamente viver a vida na sua plenitude. Então é isso que a gente está dizendo aqui. Muito bem, mas como que a gente pode assegurar essa vida? Se Jesus fala, eu vim para que tenham vida, como assegurar essa vida? Muito bem, nós procuramos lá em André Luiz, procuramos no Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntando aos espíritos sobre o instinto de conservação da vida. Os espíritos vão dizer, olha, instinto de preservação e conservação da vida. Os espíritos dirão a Kardec, o instinto é uma inteligência sem raciocínio. Raciocínio é um conjunto de juízos que permite ao indivíduo, então, discernir, analisar, tomar decisões guiadas pelo juízo, guiadas pela análise. Ou seja, então, o instinto não toma essa atitude baseada em juízos, mas ele toma a atitude em função das nossas necessidades. Ele não falha, o instinto não falha. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de inteligência. Nuns é puramente maquinal. Deus outorgou a todos os seres vivos um instinto de conservação, pois que todos precisam colaborar para o cumprimento dos seus desígnios. Deus deu a cada um a necessidade de viver. Vejam bem, minha gente. Então, todos nós trazemos na nossa intimidade a necessidade de viver. Ou seja, então, é normal, é natural que a gente ame a vida, que a gente não queira morrer. É natural que a gente faça todo o esforço para manter
a vida, é natural. Então, quando nós deparamos com pessoas que dizem, eu não quero mais viver, eu estou desgostoso da vida, é o instinto de preservação que está adoecido. Porque é natural, o instinto de conservação nos faz preservar a vida. Diante dos maiores perigos, a gente consegue sair fora. A gente dá um jeito, mas a gente sai. Olha, sentimos instintivamente essa necessidade. Por ele é que todos os seres humanos provêm as suas necessidades. Portanto, minha gente, viver é uma necessidade nossa, porque nós precisamos evoluir. Mas nesse sentido, eu brincava com vocês, olha, não dá para a gente dizer, deixa a vida me levar. Não dá. Eu tenho que levar a vida. Eu preciso cuidar da vida. Isso aqui foi um poemazinho que eu escrevi. Vou ler para vocês. A vida, então, requer uma gota de cuidado diário. Deve-se aquecê-la com o calor das amizades. Veja bem, minha gente, as amizades verdadeiras é um presente na nossa vida. Nós vamos encontrar lá no Velho Testamento, em Provérbios, né? Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. E Jesus dizia para os discípulos, já não vos chamo servos, eu vos chamo de amigos. Porque amigo é o maior título que alguém pode receber na terra. Então a amizade, ela deve ser preservada. Porque a amizade é que vai dar calor à nossa vida. Ela vai aquecer a nossa vida. Regala com as energias provindas. Olha, então a gente tem energia que vem do ar, energia que vem da terra, energia que vem da água, das plantas, dos animais, das pessoas, dos astros. Pois estamos interconectados num grande sistema. Alguém duvida disso? Ou seja, nós encontramos energia em tudo. Então, se nós estivermos receptivos, nós poderemos entender São Francisco de Assis, quando ele diz assim, ó irmão sol, irmã lua, abram os meus olhos, quero ver a luz. Ó irmão vento, sabem cantar? Irmã chuva, cantem, cantem pra mim canções que tragam paz. Eu amo o mundo, gosto de viver, vivo nos campos, entre meus irmãos, sempre cantando com muita alegria. Passo os meus dias pregando o amor. Então, minha gente, essa música é um grande ensinamento para nós. Porque isso não é uma poesia, é uma realidade. Nós estamos interconectados, porque tudo é divino. Outra música, né? Tudo é divino e tudo é maravilhoso. Por quê?
Porque é a criação do nosso Pai. Então estamos todos interconectados com tudo. Então quando a gente diz assim, olha, eu estou tão sozinho, poucas pessoas gostam de mim, eu posso aprender a amar uma planta. Eu posso aprender a amar um animal. Eu posso aprender a amar uma criança que está sozinha na rua. Posso procurar as casas, as instituições de longa permanência com idosos. E posso externalizar o meu amor. Isso é dar sentido para a vida. É preciso cuidar da vida, não é? Para que ela nos proteja das falaciosas ilusões, do desânimo, do entretenimento. Viver é uma luta diária. Gente, quem nunca ficou desanimado? Faz parte da nossa vida o desânimo. Faz parte. Mas não é que ele chega e invade a nossa vida. A gente diz assim, olha, hoje eu não estou bem. Sabe por quê? Eu não estou bem, alguma coisa aconteceu, não estou bem. Eu não estou bem porque eu não quero estar bem. Eu não tenho que colocar a culpa lá nos astros, nos espíritos. Não, eu que não quero, eu que não estou bem. Então eu tenho que aprender a me responsabilizar por isso. O desânimo chegou, eu disse, não, eu não posso. Eu tenho que cuidar da vida, porque senão eu vou transformar o meu instinto de preservação em maus instintos. Eu preciso cuidar da vida. Eu preciso gerenciar. É isso que a gente falou aqui, diariamente. Os maus instintos fazem o homem esquecer as leis de Deus. As decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas. De onde vem o desgosto pela vida? Efeito da ociosidade, da falta de fé, da saciedade. Minha gente, ociosidade, falta de fé, sintomas da depressão. Então é preciso que a gente faça todo o esforço para não amar a ociosidade, mas que a gente aproveite a nossa oportunidade bendita de trabalho. O trabalho na nossa vida, é preciso que a gente tenha a conotação que o Espiritismo nos dá. O trabalho é o resultado de todo o conhecimento que eu adquiri desde o momento que eu nasci. Tudo que eu aprendi na minha vida, eu coloco no trabalho que eu realizo. Então o trabalho é uma realização da pessoa, é o fruto. O meu trabalho é o fruto de tudo que eu sou. Então eu preciso amar o meu trabalho como o resultado de toda a minha experiência e do que eu sou como pessoa. Então é por meio do meu trabalho que eu uso a minha capacidade de co-criar, de reinventar. Veja bem, de encontrar a excelência no meu trabalho. Então, fazer um trabalho bem feito significa a alegria do trabalhador. Então, é por meio de todas essas questões que nós vamos aprender a viver. Então, quando nós falamos inicialmente dos nossos grandes desafios da convivência, é porque a gente ainda não sabe viver. Por isso conviver é difícil. Então, para que eu aprenda a conviver, eu tenho que gostar de viver. Eu tenho que amar a vida. Se eu amo a vida, se eu sou uma pessoa que estou externalizando na minha fala, externalizando nos meus gestos, externalizando no meu olhar, no meu sorriso, a vida, com certeza, a minha convivência, ela será muito boa. Com qualquer pessoa. Porque eu não serei mais uma pessoa amarga.
Eu não serei mais uma pessoa cheia de culpas. Não serei. Eu amo viver. Então, sem o trabalho, eu também terei dificuldades para estabelecer laços, os laços protetores, aquilo que me protege. Porque no trabalho eu vou criar grupos de amigos, grupos de determinado aspecto que eu desenvolvi. Eu vou criar várias questões importantes no meu trabalho. Eu vou conhecer pessoas. Então, a ociosidade, ela me impede de ter os grupos protetivos e me impede de criar. Por isso que eu adoeço. Mas, mais do que isso, quando eu estou nesse processo, eu perco a confiança. E a confiança em Deus é nunca desistir, mesmo quando o mundo tenta te derrubar, te desacreditar, E a confiança, minha gente, olha que interessante. Da mesma forma que a gente cuida da vida, a gente também cuida da nossa confiança. A confiança é fé em Deus, é acreditar em Deus. Então é a confiança que me permite ir, que me permite buscar, que me permite fazer, porque eu acredito que Deus é o meu Pai, e que Deus é bom e justo e misericordioso. Mas eu também tenho os meus valores. Então a confiança me faz ir a lutar, me faz acreditar, me faz construir as coisas. Então, minha gente, vida verdadeira é quando eu consigo estabelecer essa relação com o outro. Mas eu preciso, para na verdade, assim, me conhecer bem, eu preciso de me educar. É por meio da educação. E na educação, a educação a gente sabe que é essa transformação de caráter, segundo os espíritos falam com Kardec. É essa mudança de caráter. E essa mudança de caráter é quando nós temos um mestre, quando nós temos alguém que é referência para nós e que essa pessoa me estimula a ser melhor, me estimula a querer buscar valores que ele já desenvolveu, ou que ele tem. E aí eu aprendo a respeitar, e aí eu desenvolvo a minha admiração pelo meu mestre, mas eu preciso também de conhecimentos, que é por meio da instrução. Então, fazendo tudo isso, eu consigo, na verdade, amar a vida, viver, para conviver. Então, a convivência é lei divina, é a lei de sociedade. O homem não nasceu para viver só. A lei de sociedade é uma lei divina. Mas olha que interessante, nós vamos observar essa convivência em todos os reinos, e que a gente pode dizer que são os fragmentos do amor. Olha aqui, no reino mineral, as leis de afinidade, nós vamos encontrar a manifestação do amor-atração. No reino vegetal, as árvores oferecem maior coeficiente de produção se colocadas entre outras da mesma espécie. Todo mundo sabe disso, né? Um pé de mamão só dá se tiver outro do lado, não é? Ou seja, porque existe entre as árvores esse processo de cooperação.
Então, aqui no reino vegetal, nós vamos deparar com amor, cooperação. Elas se ajudam e elas produzem mais e melhor. Entre os irracionais, nós vamos ver a ternura, as providências da alimentação e da defesa, e a própria formação de grupos, falam-nos do amor, solidariedade. Viajando na amplidão cósmica, em obediência mecânica celeste, vamos encontrar o amor equilíbrio. Mantém unidos os astros, planetas nas constelações. É isso, né, gente? Olha, a solidariedade animal, o carinho da mãe com o filhote. Aqui entre os astros, o amor equilíbrio. Muito bem, mas nós vimos então reino mineral, reino vegetal, reino animal. Nesses reinos, né, a lei que rege a evolução nesses reinos, nós sabemos que é, não é? Então, um princípio divino. Não é? Já o homem tem o livre-arbítrio. Então, se no reino animal, mineral, vegetal, nós temos um determinismo divino, no homem nós temos o livre-arbítrio. Então, é por meio do livre-arbítrio que nós deveremos atingir o amor. Daí, então, minha gente, a necessidade de gerenciar a vida, a necessidade de entendermos para que as nossas escolhas sejam as mais acertadas, para que a gente realmente atinja o amor, porque nós falamos dos fragmentos do amor, até chegar no amor verdadeiro. Olha, nas relações humanas, nós temos amor egoístico, não é? São os homens mais primitivos. Nos homens mais elevados, nos espíritos mais elevados, nós temos o amor elevado, o amor sublimado, o amor universal ou cósmico. No amor egoístico, nós temos as paixões desvaradas, desejo de posse, as almas inferiorizadas, sentimentos arraigados às origens da vida. Então, o amor nas relações humanas. No início, o homem só tem instinto, né? A germinação e os embriões do sentimento. Mas quando ele está mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Quando ele está instruído e depurado, ele tem sentimento. E entre os seres humanos racionais, o amor é o mais perfeito construtor da felicidade interna, na paz da consciência que se afeiçoa ao bem. Então é por meio do livre-arbítrio que a gente vai atingir esse amor que serve, esse amor verdadeiro. Porque o amor, como nós falamos, é o alimento da alma. Mas esse amor bom, esse amor puro, que tem solidariedade, que tem cooperação, que tem atração, isso vai formar o amor verdadeiro, esse amor puro. Bom, Joana de Ângeles vai dizer uma questão importante para nós. Ela vai dizer assim: a existência do homem só tem sentido quando é consciente. Ser consciente é aquilo que eu falava com vocês, quando Jesus dizia: desperta tu que dormes. É isso, é saber de si, é conhecer a si mesmo. E quem traz isso para nós é Sócrates e Santo Agostinho. Então, quando nós temos essa necessidade, essa vontade, esse desejo de conhecer a nós mesmos, para que a gente saiba, olha, eu realmente tenho algumas emoções que elas não me agradam, então eu preciso discipliná-las, eu preciso gerenciá-las e também fortalecer as minhas virtudes.
Isso aumenta a minha autoestima. Brilhe a vossa luz. Né? Mas esse feito, né, só poderá ser realizado com a nossa educação. Esse aqui é Sócrates, que falava então já no início do século, lá na Sócrates, o nosso filósofo grego, que ele vai dizer: conheça-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, que ele falava então, que ele passava em revista todas as noites. Quem sou eu? Não é? O que eu fiz de bom no dia de hoje? O que eu deixei de fazer? E fazendo essa análise diária, ele conseguiu descobrir quem sou eu. Bem, então, minha gente, nessa relação que a gente estabelece com o outro, e nesse trabalho para relacionar bem com o outro, onde eu procuro me conhecer, eu tenho no meu grupo, na esfera do grupo consanguíneo, os meus maiores desafios, que são as pessoas que eu me relaciono praticamente todos os dias, não é? É aqui que mora o perigo, né? É aqui que nós temos os nossos maiores desafios. E também as nossas maiores alegrias. Porque o espírito reencarnado encontra com os laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que se lhe caracteriza as tendências. Reúne aqueles que se retratam uns nos outros. Então, a tara familiar, ou o grupo familiar, é a conjugação de débitos, laços de elevação e alegria, ou algemas de constrangimento e aversão. Então, é em nosso grupo familiar, nós temos as alegrias do pretérito, ou as algemas de constrangimento e aversão. Então, é na nossa casa que a gente vai encontrar os nossos maiores obsessores e os nossos maiores amigos. É porque aqui, dentro da minha casa, que eu preciso aprender a me educar. Por isso a minha casa é a instituição primeira da vida do espírito. E é na casa, é no meu lar, que nós vamos efetivamente realizar o nosso processo educativo. Então foi plasmado na memória do destino. Esses clichês inquietantes foram plasmados na memória do destino. Necessitamos desfazer, à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos, com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos da nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Ou seja, nós estamos observando aqui que aquelas situações constrangedoras que criamos uns com os outros, elas ficam registradas na memória do tempo. E que nós precisamos agora, nesse momento de consciência, nesse momento de expansão da nossa consciência, que nós estamos procurando saber quem nós somos, que nós estamos aprendendo que é preciso cuidar da vida, ou seja, eu preciso igualmente ter boas ações, aprender a amar e servir, para limpar essa memória que está plasmada no universo. Complicado isso, né? Mas é isso que a gente faz, não é? Conduta diária. Escrevi aqui, olha aqui, ó. Relação diária. Em todos os passos da luta humana, cada um de nós vive à procura do eu mesmo. Ou seja, é isso aqui que vai dar os nossos problemas, gente. Emmanuel está colocando isso aqui lá no livro, né? Fonte Viva. Em todos os passos da luta humana, cada um de nós
vive à procura do eu mesmo. A lenda do Narciso continua viva em nossos mínimos passos. Apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Olha o Narciso, né? A lenda do Narciso. Ele, então, era um rapaz belo, não? Ele se olha nas águas límpidas e vê o reflexo, vê a sua imagem. Ele fica tão apaixonado com a sua imagem. O que acontece com ele? Olha aqui. Ele afoga na sua própria imagem. O que isso nos ensina? O que Emmanuel está trazendo para nós? Que nós estamos, na nossa relação diária, a gente só acha bonito aquilo que parece comigo. Ou seja, eu estou procurando eu no outro. Por isso é difícil a convivência. Porque eu não consigo aceitar o outro quando ele diz para mim que gosta de um político que eu não gosto. Pronto, acabou. Né? Eu até gostava dele, mas não vai ter jeito. Né? Quando ele diz que gosta de uma cor que eu não gosto. Quando ele diz que não gosta daquela ação que eu fiz, acabou. Né? Já é meu inimigo. Então, conviver é entender que o outro é ele. Porque se eu amo a vida, se eu estou cuidando da vida, eu vou amar o outro e vou aprender com o outro, porque ele é diferente e ele vai me ensinar. Eu vou aprender com ele. Olha o que a gente diz. A separação do casamento foi pela diferença. A gente é muito diferente. Não, a gente não se respeita. Né? Porque se a gente é muito diferente, a gente pode aprender um com o outro. A gente pode crescer junto. O outro me ensina, eu ensino o outro. Mas eu quero que eu estou me procurando no outro. Eu tenho que procurar a mim em mim. Eu preciso me conhecer. Essa é a questão da nossa convivência. Conhecer a si mesmo. Eu preciso de ter muita tolerância comigo. Eu preciso me perdoar. E quando a gente fala de perdão, o perdão para nós é só para o outro que me magoou. Eu falo, olha, ele me magoou, eu estou perdoando ele. Não, minha gente. O perdão é, na verdade, uma ação em que eu vou fazer um processo de reconciliação comigo, não é com o outro, é comigo. Então, se o outro me magoou, se o outro me feriu, quem está ferida sou eu. Eu tenho que cuidar da minha ferida. Ele, se ele quiser cuidar da ferida dele, ele que cuida. Mas não cabe a mim cuidar da ferida dele, eu tenho que cuidar da minha. Se ele me feriu, quem está ferida sou eu. Então essa reconciliação é comigo. Eu preciso cuidar de mim. Como eu cuido de uma planta. Curar, reconciliar comigo. Se eu reconcilio comigo, eu falo, nossa, eu acho que eu também feri ele. Eu acho que eu também pisei na bola. Eu acho que tudo bem, tá bom, deixa ele, passou, vida que segue, não é? Então, quando eu consigo entender esse processo, minha gente, isso precisa de muita humildade. Porque a humildade é quando eu me coloco nesse lugar, aprendiz, eu estou aprendendo. Eu aprendo com o diferente. Porque ele conhece coisas que eu não conheço. Ele tem experiências que eu não tenho. Então eu aprendo com todos. Aprender com todos é ser humilde. Então o amor, né? Nós falamos aqui, é discernimento, atração, solidariedade, cooperação, equilíbrio, que nós já desenvolvemos nos reinos anteriores. Não é? A gente mostrou aqui. Amar e servir.
Como que é esse processo de amar e servir? É ter indulgência com as faltas alheias. No Livro dos Espíritos, Kardec vai trazer para a gente o que é a caridade. Caridade, que é amor, né? É indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas, benevolência para com todos. Então, quando nós começamos a exercitar isso, o outro me ofendeu, deixa para lá, ele que cuida, eu vou cuidar da minha ferida. Não é? Eu não estou registrando mágoas, eu não estou carregando ofensas, eu não estou carregando culpas e nem ressentimentos. Eu quero cuidar da minha vida. Eu quero aprender a amar tudo que me cerca. Então, eu terei com todos benevolência. Benevolência significa o quê? Ser bom. Usar a bondade com as pessoas. Indulgência para com as faltas alheias. Entender que o outro certamente não conhece, não trilhou os mesmos caminhos que eu trilhei. E não trilhou mesmo, porque eu trilhei o caminho, ele pode até ter trilhado o mesmo caminho, mas certamente ele não olhou como eu olhei. Certamente ele não teve as experiências que eu tive, então ele é diferente de mim. Por isso eu preciso ter indulgência para as faltas alheias, com as faltas alheias. O que é o amor, minha gente? Jesus nos fala do bom samaritano. O bom samaritano foi aquele que cuidou do homem enfermo na beira do caminho. Porque naquele momento que ele cuidou daquele homem, no seu coração surgiu um sentimento belíssimo de piedade. Um sentimento belíssimo de compaixão. Um sentimento belíssimo de empatia. Colocar-se no lugar do outro. Isso é amor. E servir. Aprendemos com Jesus. Ele vai dizer, lá na última ceia, na Santa Ceia, Jesus estava muito solene junto com seus discípulos. E ele falava então do que o aguardava, que ele seria preso, seria crucificado e seria renegado pelos seus. Então, os discípulos ficaram preocupados, quem vai te trair, Senhor? Serei eu? E Jesus, então, naquele momento solene, ele levanta, coloca uma roupa, à maneira dos escravos mais humildes, pega uma toalha, um balde com água, e começa a lavar os pés dos seus discípulos. O apóstolo Pedro, olhando aquela cena, ficou impressionado e indignado com seus colegas, dizendo, como? O mestre lavando os nossos pés? E ele disse para Jesus, jamais, Senhor, o Senhor não lavará os meus pés. Eu não entendo como os meus companheiros permitem isso. Jesus disse para ele, Pedro, Pedro, não queira ser melhor do que os outros. Você diz que eu sou mestre. E dizeis bem, porque eu sou. E se eu, mestre e Senhor, lavo os pés uns dos outros, é para ensinar que vós devereis lavar os pés uns dos outros. Na vida, deverão lavar os pés uns dos outros. Porque aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o menor na terra. E é isso, minha gente. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça. Não é? Então... Chega um pouco mais. Essa música é da minha autoria, ela se intitula Deus em Minha Vida. Deus em Minha Vida são os momentos que a gente consegue conectar com Deus. Que
que pode ser os momentos de alegria e momentos também de dor. Te encontro em cada momento, te vejo nas ondas do mar, no céu salpicado de estrelas, na ternura de um doce olhar. Te vejo nas cores tão vivas, nas notas de uma canção, na flor que se abre de encanto, no pranto da desilusão. Você que aparece em meus sonhos, que tece de paz meu olhar. Você que renova esperanças em todo momento e lugar. Na vida que brota das fontes, água cristalina a jorrar, te vejo nas noites escuras, na vida a reanimar. No verde das densas florestas, nas manhãs de sol a brilhar, no pranto de um simples pardal, na luz de prata do luar. Te sinto em cada segundo, ouvindo o meu palpitar. Te sinto no abraço tão forte, na fé que me faz caminhar. Você que aparece em meus sonhos, que tece de paz meu olhar. Você que renova esperanças em todo momento e lugar. Tá bom, né? Gente, não tá muito legal, não, mas outro dia a gente vem cantar direito. Sandra, mais uma vez, queremos agradecer pela sua disponibilidade, ter saído de BH, estar aqui com a gente, ainda retornar hoje ainda, né? Muito obrigada e que tenhamos a oportunidade de nos reencontrar muitas vezes ainda, né? No nosso movimento aqui de Divinópolis. Gente, eu queria, na verdade, agradecer a presença de todos vocês, a paciência, e queria agradecer a casa, né? Queria agradecer, né, ao nosso companheiro e irmão que confiou em nosso trabalho.